Hoje, véspera do Dia da Criança, vamos fazer um programa especialmente voltado para esse público. A escritora e cordelista Suzana Moraes vai contar e cantar histórias ao lado do músico Diego Gibran, para falar sobre teatro para a infância e sobre o espetáculo A Batalha da Vírgula contra o Ponto Final. Recebemos o ator e diretor Manuel Constantino. Também é nosso convidado, o ator e passista mirim Maicon Douglas, que vai falar sobre sua carreira e dança no frevo. O Sexta Cultural já está no ar. Bom, e para participar do programa Sexta Cultural, você pode enviar perguntas, sugestões e também comentários usando o Instagram, @sextacultural. É isso aí, contamos com a sua participação. E vamos começar o programa batendo um papo com a Suzana e com o Diego Gibran. Suzana, a tua vida, ela acabou se voltando totalmente para o mundo do cordel. É verdade. Não é? E aí, em que momento isso começa na tua história e por que você fez essa opção por esse modelo de literatura ou por esse suporte, por esse tipo de literatura que é tão próximo, que é tão identificado com a realidade nordestina? Antes de tudo, boa tarde. Obrigada pelo convite. Claro, muito Estamos obrigado muito também. felizes, todos que estão nos assistindo. Bom, a literatura de cordel, eu acho que ela já participava do meu sangue sem que eu percebesse, porque eu tenho origem sertaneja, sou de Recife, mas toda a minha família é do sertão do Pajeú, né? Mas o contato com a literatura de cordel eu já tive na fase adulta, né? Trabalhava com um colega cordelista e pesquisador, e ele me apresentou o mundo do cordel, começou a me mostrar que tinha umas técnicas, umas ciências. Eu fiquei interessada, sempre fui muito curiosa, e de repente percebi que eu já conseguia rimar e metrificar com muita facilidade. Depois que eu escrevi o primeiro cordel com ele, que foi na época pelo Orkut, gente. MSN, Valdir. Ai, e já ligada com essa história de que as redes sociais poderiam ser um grande caminho para a difusão. Exatamente. O meu primeiro cordel foi escrito na rede social, foi uma peleja online pelo MSN, né? E logo em seguida a gente apresentou essa peleja dentro de um festival. Dentro desse festival aqui em Recife tinha um concurso de poesia, recitata. E no meu primeiro texto, na minha primeira recitação, a gente ficou em terceiro lugar. E assim nasce a Suzana Moraes cordelista. Fiquei assim. Suzana, mas você não se volta apenas para o público adulto. Aliás, né, grande parte assim, do teu trabalho hoje é voltado para a infância e a adolescência. É verdade. Né? Inclusive você faz cordéis voltados para esse público, exemplo de clássicos infantis em cordéis, né? Que é esse livro aqui que você lançou na Bienal anterior, não é isso? Exato. Lançou em 2017, mas ele continua fazendo grande sucesso por aí. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Vamos lá. É porque assim, quando eu comecei a escrever cordel, eu sempre tive muita afinidade com crianças. E o meu primeiro cordel infantil foi A Pequena Sereia, uma demanda familiar. Minha sobrinha era fã da Pequena Sereia e todo dia ela me pedia para contar histórias. O cordelista é um contador de histórias nato, né? O cordel, ele é uma literatura oral e escrita. E então a minha sobrinha pedia para que eu contasse Pequena Sereia. Contei, deixei guardado. Depois de um tempo eu percebi que esses clássicos são atemporais. E aí convidamos um grande ilustrador pernambucano, João Oliveira, que mora em Brasília. Ele ilustrou brilhantemente a coletânea. E aí dentro tem 5 clássicos da nossa infância que permeiam até hoje. Quais são os clássicos? Temos João e o Pé de Feijão, Os Três Porquinhos, Branca de Neve, A Pequena Sereia e Chapeuzinho Vermelho. E qual você vai mostrar pra gente agora? Você não, você e Diego, né? Vamos com o João e o Pé de Feijão? Uma palhazinha. Vamos lá, vamos embora. No mundo de fantasia, segredos podem surgir, suspenses e aventuras, mistérios moram ali. O que tinha lá? Quem morava lá? A história vai começar. Para você que está me ouvindo, preste muita atenção. Eu vou contar a história de um menino João que um dia encontrou um grande pé de feijão. Se foi verdade ou não, eu não saberei dizer. Eu sei o que me contaram e eu conto para você, num vilarejo encantado, tudo foi acontecer. E para você entender,
a gente continua assim. E por aí vai a história. Que maravilha. E você tinha prevenido a gente, né? Olha, não vai dar para contar as histórias inteiras e as pessoas com certeza vão ficar instigadas querendo ter acesso a esse material e acesso também às tuas apresentações, né? Sim, até sim. porque você faz aí uma simbiose, você cruza duas linguagens, que é a linguagem escrita, que é a Sim. linguagem literária, com essa linguagem da contação de história que tem muito de teatralidade, não é isso, Suzana? Tem. A contação de histórias passa por várias técnicas, né? A gente usa muita técnica de teatro, a gente tem que trabalhar a voz, a gente tem que trabalhar a postura. O Manuel Constantino sabe bem melhor do que eu disso, mas o contador de história, o cordelista nato como contador de história, precisa se aperfeiçoar se ele quiser ingressar nessa coisa da literatura infantil, porque apenas o cordel não é suficiente. A gente precisa de uma reunião de técnicas para tornar a coisa atrativa, gostosa de se ouvir, de se ver. E o né? Diego... Se tratando para criança, né? O Diego se coloca no lugar de músico ou você se sente também esse contador de histórias? A gente tem várias formas de contar as histórias em cordel. Muitas vezes eu sou o personagem. Também. Muitas vezes eu volto para a questão da música, de instrumentos, de sonorização, de efeitos. E muitas vezes eu acabo também recitando, contando muito pouco, mas também entro nas falas dos personagens. Então eu entro e saio dentro das histórias da contação. Sem contar que é um estilogravador. Algumas histórias eu ilustrei. Pronto. Aí fica devendo a vinda no outro programa, né, para a gente falar exatamente sobre esse trabalho paralelo. Foi a fome com a vontade de comer. Maravilha. Bom, a gente tem aqui uma dica do nosso quadro Tirando da Cesta. É que chegando na segunda edição, o Agrezinho faz reverências à presença feminina nas tradições orais afro-brasileiras e na literatura infantil através do tema Histórias no Colo das Iabás. Na arena, as histórias do livro Omo Obá, Histórias de Princesas, escrito por Kiusan de Oliveira, irão encantar as crianças e suas famílias, além de nos aproximar das nossas majestosas ancestrais. Em 2019, comemora-se os 10 anos de publicação do livro, que aproxima o universo feminino negro do passado e da contemporaneidade. Vamos conferir um trecho de como será o evento. Axé, axé, funga, láfia, axé, axé, funga, láfia, axé, axé, funga, láfia, axé, axé. Será que vocês conseguem falar isso tudo junto? Vamos tentar, hein? Funga, aláfia, axé, axé. Na hora do axé, axé, todo mundo levanta a mão. Axé, axé. Beleza? Vamos lá. Vamos ensaiar. De novo, hein? 1, 2, 1, 2, 3 e funga, láfia, axé, axé, funga, láfia, axé, axé. Ih, mais ou menos. Tá mais ou menos que eu vi que teve gente que meteu o dedo no nariz e tirou a meleca. Bom, o festejo acontecerá neste sábado, dia 12 de outubro, a partir das 13h30 no Museu da Abolição, no Recife, Rua Benfica, 1150, Madalena. E aí, Manuel Constantino. Manuel Constantino eu o conheci em 1980, lá no Centro de Artes e Comunicação, quando eu chegava para fazer comunicação e Manuel invade a sala do curso de comunicação como presidente do DA. Não é isso, Manuel? O que é que você veio fazer aqui em Pernambuco que hoje ninguém mais te reconhece como alagoano? Pois é, eu cheguei aqui em 73 para fazer o ensino médio. Eu tinha minha avó aqui e papai queria que a gente viesse para cá. O acesso era mais fácil de mandar os filhos para cá, com a avó protegendo a gente, né? Então eu vim para cá e já entrei num colégio que tinha um grupo de teatro. O grupo Atores do Liceu de Artes. E aí eu já era meio amostrado e comecei o teatro. Quando fiz vestibular para biologia, meu primeiro vestibular foi biologia, passei na Católica, mas aí a coisa da história, do teatro, a comunicação de um modo geral já estava em mim. E aí, em 79, passei no vestibular de comunicação e comecei a fazer comunicação. Quando você chegou lá, eu fui fazer um trote com vocês. Mesmo, causando susto em todo mundo. Esse curso de vocês não vale de nada. Bem assim, bem objetivo. Bom, Manuel, aí você disse que foi tomado já desde cedo pelo teatro, né? E aí você se tornou um
um diretor de teatro, né, bastante premiado, bastante conhecido aqui em Pernambuco. E esse teatro que você faz, esse teatro que você reconhece como sendo importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação cultural e até cognitiva da criança e do adolescente, né? É um teatro que tem passado por altos e baixos em Pernambuco, né? Nesse momento, assim, qual é a avaliação que a gente pode fazer? O teatro está num momento bom? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para depois a gente conversar sobre a batalha da vírgula contra o ponto final. O teatro, assim, o teatro infantil, o teatro para a infância e a juventude atravessou vários momentos, porque na década de 50 por aí ele era tido como um teatrinho. Então não era uma coisa levada a sério, então a criança era tratada como uma coisa pequena. E a gente sempre discordou disso, que o teatro é feito para crianças, são pessoas em processo de crescimento, então são seres em crescimento. Então tem inteligência, tem entendimento. Eu me lembro que o mestre Marco Camarote me ensinou o seguinte: você pode falar tudo para a criança e para o adolescente, desde que na linguagem deles. Então, é isso que me encantou, e como ator também. Eu trabalhei muito como ator de teatro infantil, e eu tentava falar na mesma altura deles, tentava entender o universo, e mergulhei. Comecei a mergulhar quando foi em 1985, eu resolvi dar uma parada como ator, e comecei a querer um grupo de teatro para estudar a linguagem. E aí nós criamos um grupo e montei meu primeiro espetáculo como diretor, que foi A Incrível Viagem de Doc Camparato. Perfeito. Manuel Constantino, no momento você dirige um espetáculo que já entrou em cartaz, saiu, mas deve voltar, né? Daqui a pouco você falou que vai começar a circular por algumas escolas, que é exatamente o espetáculo que eu citei ainda há pouco, a batalha da vírgula contra o ponto final. Então, explica um pouco essa história, né? A gente está falando de educação. Essa pegada, o que é que ela tem a ver com formação, com educação? É bacana porque a batalha da vírgula contra o ponto final é um texto de Tarcísio Pereira da Paraíba, um dramaturgo de lá, e fala justamente do conflito de uma menina na sala de aula, que ela tem que terminar uma redação porque ela esqueceu de fazer as atividades de casa e, como castigo, a professora disse: você tem que escrever uma redação para poder ir para casa, para compensar a falta das atividades. E ela começa a escrever a história e começa a se enrolar com a questão da pontuação. E ela fica aperreada com isso, sem saber se botar ponto final, vírgula, essas coisas. É quando surge a família gramatical. E aí tem essa relação, o conflito se estabelece, que a vírgula quer entrar, o ponto final quer acabar logo a história, e a vírgula diz: não, nenhuma história tem fim. E aí entra o ponto parágrafo, aí começa a entrar essa família gramatical, que ajuda a Rubinha a encontrar um caminho. Vamos ver uma cena, Manuel? Vamos ver uma cena? Bora sim. Então, mostra aí pra gente. É da mão de um escritor e as palavras voam em direção à liberdade do papel. É da mão de um escritor que as palavras voam em direção à liberdade do papel. É isso, né? Bom, a gente não vai encerrar aqui esse papo. Vocês que vêm acompanhando o Sexta Cultural sabem que a dinâmica é essa. A gente vai, volta, né? Enfim, a gente tem até 1h30 da tarde para bater papo com os nossos convidados. E puxando mais um, tirando da sexta, é que o Edmilson do Coco realiza a primeira edição de uma série de sambadas na Escola de Samba Oriente, no Amaro Branco. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Oriente foi fundado em 1945 no bairro do Amaro Branco. A escola passou a desfilar no Carnaval de Rua de Olinda, onde o frevo sempre foi maioria e formou sua trajetória até os dias de hoje. O evento terá como convidados especiais artistas populares, amigos do coquista, como o Coco de Umbigada, mestra Ana Lúcia, Dona Glorinha do Coco, que inclusive veio aqui para o Sexta Cultural no segundo programa, e o Coco da Resistência. O show será neste sábado, 12 de outubro, às
21 horas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Então fica aí o recado. E agora chegamos ao Maicon Douglas. Maicon Douglas, que tem se destacado no cenário cultural daqui de Pernambuco, como ator e também como passista. A gente fala primeiro sobre essa tua carreira como passista, né? E então, como é que tu aprendesse isso? Foi vendo o Carnaval de Recife que você se transformou em um passista, teve que ir para a escola. Como é que foi a tua formação até você se tornar esse passista premiado que é? De primeira, eu sempre gostava muito de participar das coisas da minha escola. Então, depois de um certo tempo, a minha família foi brincar carnaval. E durante o carnaval, um grupo de frevo, de crianças, entrou no palco e eu me encantei por aquilo e quis de todo jeito participar. Só que tinha um problema porque eu moro muito longe da escola de frevo, que é onde eu faço até hoje. Aí minha mãe me levou lá, aí fez a minha matrícula e eu participo de lá até hoje. Maicon, vê só, você foi campeão do concurso de passistas do Recife em 2017, Isso. 2019, campeão do concurso de passistas de Olinda em 2015, 2016 e 2017. Ou seja, você vem acumulando aí uma série de títulos de campeão. Sim, é verdade. Eu agradeço por isso a todos os meus professores. Se não fosse por eles, eu acho que eu não teria conseguido nada, né? Mas o que é que um passista faz para poder ser campeão? A primeira coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é sempre ter sorriso e você gostar do que está fazendo. Que não adianta você estar fazendo uma coisa muito perfeita, mas você não está fazendo o que você quer realmente. Esse sorriso no dia a dia e também para contagiar as pessoas na hora que você está dançando. É verdade, porque às vezes até na aula o sorriso pode influenciar. Se você tem uma aula dinâmica, divertida, isso leva acima do palco, leva para qualquer coisa. Tá, a gente nem vai falar sobre os passos, a gente vai te mostrar, eu pedi para você mostrar para a gente um pouco desse frevo que você dança tão bem. Vamos lá? Vai tremer quando o galo passar, fazendo estremecer o chão da praça. Não vai sobrar pedra sobre pedra quando a orquestra toca, chamando toda a nação do meu Brasil pra ver. Que é só aqui que tem, que é só aqui que há, tudo dando frevo ao seu Antônio Nóbrega. Que é só aqui que tem, que é só aqui que há, e o de passo chuva de sombria. O corpo de cima, ciranda de lia, o baixo da imã, a bola passar, o frevo fervendo ao som do meio-dia, 40 graus de vassourinha. Ai que calor, ai que calor, ai que calor. Ai que calor, ai que calor, ai que calor. Oh, que maravilha! Vamos aplaudir, né, gente? Pois é, a gente tem aqui uma plateia muito grande, mas a gente soma esses aplausos aqui aos aplausos do público que está em casa, tá, Maicon? É isso, então a gente faz o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Sexta Cultural. Estamos voltando com o programa Sexta Cultural e para participar com comentários, sugestões e perguntas, nosso Instagram é @sextacultural. Bom, nós vamos conversar novamente com a Suzana Moraes e com o Diego Gibran. Suzana, você tem todo um trabalho que é desenvolvido sem perder a perspectiva da valorização da mulher enquanto gente, enquanto ator. Talvez fosse até melhor a gente colocar a palavra como atriz, né, social. Na sociologia se usa muito o termo ator social. Vamos usar atriz social. Né? Fala um pouco sobre essa tua ligação, inclusive com os movimentos que você teve parceria aqui em Pernambuco. É muito importante essa sua pergunta, porque assim, ainda se percebe, mesmo o cordel tendo sido reconhecido como patrimônio, o ano passado, dia 19 de setembro de 2018, ele foi reconhecido como patrimônio imaterial,
a gente ainda percebe uma pouca participação das mulheres dentro da literatura de cordel. E quando a gente vai fazer um resgate, né, dessas personagens femininas dentro do cordel, elas ainda são muito místicas ou míticas também, né? Então é aquela menina que errou e foi castigada, né? É aquela deusa de sabedoria inalcançável, inatingível, ou então é aquela pecadora. Ela nunca é a mulher do cotidiano, ela não é aquela que trabalha, aquela que faz, aquela que provém o lar. Então, quando eu me deparei no universo do cordel e o encanto tomou conta de mim, eu me deparei também com 2 dilemas. A participação da mulher, como ele era, e não era fiel à realidade. A mulher quanto escritora e a mulher enquanto personagem. Então, eu instintivamente adquiri um eu poético feminino dentro da minha literatura de cordel. E eu fiz a questão de levantar essas bandeiras da mulher. Você atuou no grupo poético Vozes Femininas, não foi? Durante 2 anos você participou do movimento. Acho que até um pouco mais. Na verdade, foi o primeiro grupo de poesia feminista, que eu não conheço outro que tenha havido. Eu conheço o Vozes Femininas como o primeiro grupo de poesia feminista. A gente circulou no estado e em outros lugares também do Brasil. Eu, a Cida Pedrosa, a Mariane Bijo e a Silvana Menezes. A gente fez uma reunião de pessoas muito misturadas, diversas, né? A Silvana, uma atriz maravilhosa. Cida Pedrosa, essa mistura do sertão de Bodocó com a urbanidade dela, aquela poesia urbana e fria, às vezes seca e pesada, mas ao mesmo tempo doce. Mariane Bijo, uma menina nova também, recém-chegada no universo do cordel, mas já radialista e comunicadora. E eu, novata, rapaz, também no cordel, mas com essa vontade de fazer a mulher participar e ser mais ativa dentro da poesia, principalmente do cordel. Vamos mostrar mais um trecho da apresentação de vocês? Vamos lá. Né? Será que vocês lembram dessa? Mostra aí, Diego. Será que a gente vai lembrar? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, leva esses doces para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passou aqui por perto. A Chapeuzinho Vermelho era muito inteligente. Uma criança esperta e também muito contente. Numa tarde ensolarada estava ela brincando, quando então ouviu a voz da sua mãe lhe chamando. Chapeuzinho, venha cá. Estou aqui, mamãezinha. Preciso que você vá na casa da vovozinha, porque ela está sozinha e também está doente. Leve frutas do pomar e um leitinho bem quente. E para não chegar tarde, ela saiu caminhando pela floresta dentro. Ela foi cantarolando. Quem tá aí pode cantar com a gente. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passou aqui por perto. Esse casamento entre a literatura e a contação de história e a música, ou seja, a gente fala aqui de artes integradas. É verdade. Né? Mas assim, uma coisa interessante é você trazer isso para a literatura de cordel. Então você traz o conto clássico para a literatura de cordel, mas você também desenvolve outras histórias com base na literatura de cordel. Exato. O que é que a literatura de cordel tem como essência que a diferencia, por exemplo, de outros poemas, né, que não sejam classificados nessa terminologia? A literatura de cordel, ela é uma prima, né, siamesa, digamos assim, do repente de viola, né? Eles bebem da mesma fonte, a fonte da oralidade, né? Toda forma de poesia oral, ela tem características muito parecidas. A literatura de cordel, basicamente, é a forma fixa. Ela tem um rigor de rima e ela tem um rigor de métrica também. Mas como ela tem essa aproximação perto da cantoria de viola, então a gente consegue ter aí mais de 180 tipos, formas de se escrever cordel. Ensina e se aprende? E se ensina e se aprende. E você faz isso? Faço, dou um curso também. Posso dar curso, entre em contato com a gente que a gente faz. Porque existe uma distância muito grande e as pessoas precisam entender. O repentista, o violeiro, ele faz os versos de repente, de improviso. O cordelista é um poeta de bancada. Ele precisa do seu silêncio, ele precisa do seu momento para escrever,
mas não por isso ela é menor, porque justamente por isso ele precisa ter mais rigor naquilo que ele escreve, no conteúdo. Então fala sobre tuas oficinas, aproveita e faz aí o teu merchan. Você pode encontrar a gente pelas redes sociais, no Instagram, Suzana Cordelista, Facebook também. A gente tem um blog. E o que é que acontece nessa oficina? A gente faz oficina para todas as idades. Eu e Diego, eu faço de cordel e ele faz a parte da ilustração, da estilogravura. A gente tem oficinas para crianças, oficinas para adultos, adolescentes e formadores. De acordo com a idade, a gente tem um formato para cada oficina e a parte divertida, que é a parte de desenhar, de brincar. E o interessante, Valdir, é que ao final de todas as oficinas, todo mundo sai com seu cordel prontinho, escrito. E ilustrado. E ilustrado. É lindo de se ver. Ah, que maravilha. E publica também, né? E publica, sim. Pronto, então fica aí a dica, né? Quem quiser ser cordelista, procura a Suzana. Bom, a gente continua com o quadro Tirando da Cesta. É que no dia 15 de outubro, o Movimax, a Oca e a Orfa Criação realizarão o segundo Festival Cine Órfão de Cinema Sem Pais. Né? Cine Órfão de Cinema Sem Pais. O foco principal é trazer para a grande tela curtas e longas metragens que não foram aceitos no circuito comum de festivais. Por isso que é o Cine Órfão Festival. Bom, vamos ver um trechozinho, né? Esse homem apareceu na minha casa. Eu não conheço ele. Não sei como ele entra aqui. Mas ele continua vindo. Quando aparece, ele nunca se mexe. Fica na mesma posição a noite inteira. Eu tirei essas fotos para provar que ele vem aqui toda noite. Eu mostrei para meus pais, mostrei para alguns amigos, mas ninguém consegue ver ele. Eu não consigo entender isso. Não é claro o suficiente? Talvez, se você tá vendo ele agora, ele apareça na sua casa também. Minha avó conseguiu enxergar ele nas fotos. Mostras do festival acontecerão no dia 15 de outubro no Movimax Rosa e Silva, que fica na Avenida Rosa e Silva, 1460, nos Aflitos. E a troca por ingressos será novamente em forma de doação, como alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos no dia do evento. Bem, Manuel Constantino, a gente conversava com a Suzana e ela falava que pode ensinar você a se transformar num cordelista. Num processo de preparação do ator para a montagem de um espetáculo, você ensina os atores a serem atores ou esses atores já têm que chegar prontos? Como tem sido, por exemplo, a experiência de A Batalha da Vírgula contra o Ponto Final? Pronto, assim, A Batalha da Vírgula é meu novo espetáculo. Fazia uns 4 anos que eu não fazia espetáculo infantil. E aí eu convoquei um elenco, que já tinha uma formação, da minha companhia, uma parte da minha companhia e novos integrantes. E aí, na verdade, o trabalho do ator, ele se forma no estudo cotidiano. O ator, por mais, a gente tem cursos de iniciação, cursos regulares, 2 anos, técnicos, né? E eu acho que o ator vai ser sempre um aprendiz, não adianta, ele é aprendiz todo dia. O ator tem que estar sempre observando a natureza, o ser humano, e o palco ensina, o palco alimenta o ator. E quando a gente fala de especificidades de linguagem, por exemplo, uma coisa é você estar num espetáculo adulto, a outra coisa é você estar num espetáculo para crianças e adolescentes ou jovens. Que direcionamento é dado nesse sentido? É dado nesse sentido, assim, porque a linguagem para criança, primeiro que o ator que faz teatro para a infância e a juventude, ele tem que trazer muito na sua alma o moleque. O moleque, a moleca que está dentro da gente e que não morre nunca. Às vezes você esquece. O cotidiano do adulto joga a nossa criança
né, de banda, ela fica excluída, mas o ator que faz teatro para a infância e juventude tem que deixar que essa alma do moleque que você já viveu volte à tona. Então, é necessário que o ator entenda que a criança está em processo de crescimento, é uma pessoa em crescimento e não é tola, nem babaca, nem idiota. A criança tem um pensamento lógico de raciocínio, claro, de acordo com sua faixa etária, mas ela capta. A criança, por si só, as antenas da criança são enormes. Ela quer ver o mundo, ela quer absorver o mundo, ela quer apreender o mundo. Até porque o ser humano aprende por imitação. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado, né? Faça uma linguagem de acordo com o que ela entenda, né? Então, acho que o teatro em Pernambuco, o teatro pernambucano, de um modo geral, ele tem contribuído muito e muito também na linguagem para a infância e juventude. Claro que, no meu caso, eu busco textos que não estão dentro não são textos universais, são textos voltados para o cotidiano, a criança um texto mais próximo. Por exemplo, eu montei Maria Borralheira, mas com a linguagem nordestina, entendeu? Isso contextualizando, entendeu? Isso, você já propõe uma outra leitura, né? Você ressignifica uma obra ressignificação, que teve um contexto de criação bem diferente, né, daquele que é trabalhado a partir da montagem. Exatamente. Maravilha, Manuel. Bem, a gente segue aqui com mais um Tirando da Sexta, é que o grupo Bongar e o DJ Mangabô lançam seu novo disco Macumba da Boa. O lançamento conta com a participação da cantora Isar França e de integrantes da comunidade Xambá, como Dilcinho e o Coro das Crianças. A discotecagem ficará por conta de Roger e Renault. Bem, o sexto CD do grupo Bongar, Macumba da Boa, une o som ancestral do Bongar com os elementos eletrônicos de Mangabô. O lançamento acontece neste domingo, dia 13 de outubro, a partir das 18 horas no Centro Cultural Grupo Bongar, Rua Ieda, 5.330 São Benedito, Olinda. Maicon. Não é Michael, é Maicon mesmo, não é isso? Então, Maicon, tu andasse se apresentando em vários programas de televisão. Sim, correto. Para o Brasil inteiro, mostrando essa pegada do frevo. Fala um pouquinho sobre essa turnê aí que você fez. Já fez turnê internacional, não, mas deve estar aí... Não, né? Internacional não, mas Deus quiser, um dia acontece. Daqui a pouco bota o pé fora do país também, né? Fala um pouco sobre esse trabalho aí de circulação pelo Brasil. Pronto, quando eu comecei no frevo, aí começou a surgir a oportunidade de ir para programas de televisão. Aí esse programa foi Xuxa, Raul Gil, Silvio Santos e entre outros daqui de Recife também. E agora chegou no Sexta. Claro. Então, foi uma coisa muito bom para mim e eu acredito que para Recife também, que, querendo ou não, eu consegui, que aqui não é tão valorizado, querendo ou não, o frevo, e eu consegui levar para, querendo ou não, para fora, para outras pessoas ver a cultura da gente, que é uma coisa tão massa. Maicon, você adormece e espera o carnaval chegar? Rapaz, não, pior que não, porque a gente sempre está na ativa. Porque se um passista ele terminar parando, o corpo enferruja, o movimento enferruja. Então a gente sempre está na ativa, sempre está ali alegre, para quando chegar o carnaval a gente está no pique. Maravilha. Inclusive você já fez aquecimento antes de fazer a primeira performance, né? Sim. Espero que o aquecimento valha para essa segunda. Então o palco é teu, Maicon.
Palmas, né? Bom, a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho com o programa Sexta Cultural. Estamos de volta com o programa Sexta Cultural e agora a gente chega no momento do Misturando as Falas. O que é isso? Bom, é uma peleja, né? É um desafio. Aí Manuel Constantino pergunta para Suzana, Suzana pergunta para Maicon, Maicon pergunta para Diego, e aí vamos ver o que é que acontece. Eu nem preparo eles antes para a coisa ficar de surpresa mesmo. Então, quem quer começar? Suzana. Oi. O que você sente, como você se sente fazendo o cordel para a criança? Olha, foi uma grande realização para mim. Hoje eu me sinto plenamente realizada na literatura infantil. Falei no bloco anterior que eu sentia a falta da mulher no cordel. E logo em seguida, a minha outra pesquisa foi a falta da literatura de cordel para crianças. E só ela escrita não é suficiente, ela precisa ser falada. Então, essa minha vontade, essa percepção, né, da literatura de cordel para crianças, ela hoje para mim me completa. Eu sei que eu estou entrando num campo abrangente, generoso, rigoroso, você sabe melhor do que eu, que o público infantil é um dos mais criteriosos, né? E eu sou plenamente realizada com isso. Vai devolver a pergunta para ele ou vai fazer para Maicon? Vou fazer para Maicon. Manda brasa. Eu estava aqui pensando que esse tênis rainha denuncia um passista. É verdade. O segredo do passista está no tênis. Se eu botar esse tênis, eu danço como você? Rapaz, assim, eu acho que a forma de dançar vai de cada um. O tênis, ele é uma coisa que ajuda, mas a dedicação da gente é o que faz a gente, tipo, melhorar cada vez mais. Ensaiar. Também. Deixa comigo. Vai, pergunta, Maicon. Eu vou perguntar para ela também, qual, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de apresentar um cordel para uma criança? Não há dificuldade. Nada para criança é difícil. Tudo para criança é fácil, é mágico, é maravilhoso, né? A gente, o que você falou, tem que ter alegria. Se você tiver alegria, tudo vai dar muito certo. Não tem dificuldade nenhuma. É bom demais. E aí, Vou perguntar para Maicon, então. Porque essa coisa da dança, eu sempre tive vontade de aprender frevo. Mas, assim, para uma criança da minha idade, eu ainda tenho como aprender a dançar frevo, que eu tenho medo de não conseguir. Eu acho dificílimo, extremamente bonito, belo. Quais são as dicas, assim, para uma criança da minha idade começar a dançar o frevo? É simplesmente só começar. É como eu sempre falo, o frevo, ele querendo ou não, ele não tem uma idade certa para você começar. A mesma coisa é estudar. Estudar não tem um tempo, eu tô com 78 anos, não vou mais estudar porque eu tô nessa idade. Não, pode estudar a qualquer momento. A mesma coisa serve pro frevo. É simplesmente só se dedicar, se esforçar, fazer de tudo por uma coisa que você gosta. Muito bem. Maravilha. Bom, maravilha. Então a gente segue aqui com mais uma dica do quadro Tirando da Sexta. O guitarrista David Bluesman fará uma apresentação especial com a Jazz Band, dirigida pelo tecladista Euclides Dourado. David Bluesman já foi descrito como uma fusão entre Wes Montgomery e Carlos Santana pela facilidade com que ele navega entre os estilos destes dois guitarristas, ícones da música instrumental mundial. O show acontece hoje, dia 11 de outubro, às 20h30, no Poço das Artes, Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela. Bom, Maicon, existe o Maicon passista, que a gente está vendo aqui, e existe um Maicon ator, né? Ator com participação em vários filmes, em séries para a televisão, que se a gente for se debruçar sobre cada um aqui, a gente bate na meia-noite. Mas aí, vamos falar sobre alguns. Você participou de Onde Nascem os Fortes, Sim, não é verdade. isso? Como é que foi essa participação? Foi uma participação muito massa, pelo fato de eu passar uns dias com os atores magníficos, né? Então eu consegui aprender, puxar algumas coisas para o meu ensinamento também. Foi uma super série da Rede Globo, né? Sim. Teve vários capítulos. Sim. E aí que teve uma grande repercussão. Você também participou Enquanto o Céu Não Me Espera,
Sim. que foi o personagem Firmino. Sim, correto. Foi um filme, um longa, na verdade, muito bom. Foi criado na Amazônia, foi feito na Amazônia, então eu pude ver de perto, tipo, a realidade que é lá. Então é uma coisa incrível, totalmente diferente. Outras culturas... E hoje deve sofrer quando vê o que está acontecendo com a Amazônia, né? Demais. Eu até converso com minha mãe, às vezes, poxa, mãe, a gente tava lá, é uma coisa tão bonita, tipo, animais diferentes, cultura diferente, uma coisa que deveria até ser muito valorizada por todo mundo e muitas pessoas terminam prejudicando isso. Série Fantásticos, de André Pinho, você também teve participação. Sim, verdade. Série Borboletas e Sereias, de Bárbara Cunha, Sim. não é isso? Junto com Paulo Caldas. Vejam aí o currículo, tá? Tem outra série também, que é Os Ossos da Raposa, que Sim, a gente correto. não vai falar muito agora, né? Porque a gente vai ter muito tempo para falar sobre essa série. E o Maicon, ele faz um papel importantíssimo, ele faz o papel do Icinho. Essa série foi um projeto Prodave, Ancine, e que deve estar estourando aí nos próximos dias. Bom, mas quando você chega no cinema, você também tem muitas participações interessantes, como, por exemplo, o filme O Menino que Morava no Som. Você chegou a ser premiado, não é isso, Maicon? Sim, foi um prêmio que para mim foi muito importante pelo fato de eu fazer um personagem que não ouvia, então era tudo diferente. Uma coisa é você falar e você ter que entrar em outro personagem, pelo fato de ser surdo, era os movimentos que ele fazia em relação à mão. E nem isso ele fazia pelo fato dele ter uma dificuldade, que ele era pobre. E foi muito bom para mim, eu gostei muito. King Kong em Assunção, do Camilo Cavalcante. Outra participação também. Foi muito bom. Bom, é isso, né? Assim, é uma lista... Organismo, né? Organismo, que é um outro filme bacana também. Foi o meu primeiro filme. Primeiro filme, né? É isso, gente. Então, assim, a gente precisa conhecer esses talentos emergentes. E Maicon é uma dessas revelações que todo mundo vai ter obrigação de saber de quem se trata, porque a gente vai falar muito dele ainda. Maicon, a gente está no último bloco, aí a gente queria saber se você já descansou. Vamos embora. Se tem como, é pedir demais. Claro que tem. Né? Se não quiser, tudo bem. A gente improvisa. Se não quiser, tudo bem, né? Então a gente dança mais uma musiquinha, que a gente já está chegando aqui no finalzinho mesmo do programa. É contigo. Manuel Constantino, é o Manelzinho, né? Manuel, é o seguinte, tem uma foto aí que você mandou pra gente que é da montagem de Flicts do Ziraldo. E aí você estava bem novinho, bem novinho. Eu queria mostrar essa foto, você já pode começar falando, quando ela aparecer, aí você reforça o que é que acontece com essa foto. Foi em 1980, nós montamos, era um grupo que eu criei, Traquinagem Trupe, e já buscando a linguagem. E nós fizemos esse espetáculo, eu convoquei essa turma aí, foi a primeira direção de João Falcão, infantil. João Falcão está ali na frente, né? Lá na frente. Eu estou ali sem camisa, eu fazia 3 personagens e era produtor. E foi um momento muito bacana, porque nós tínhamos uma temporada no parque e tinha uma grande estrela aqui e cortaram o espetáculo da gente para não fazer o espetáculo. Eu entrei na justiça e ganhamos e fizemos o espetáculo e lotamos o teatro. E Flicts, Ziraldo, eu entrei em contato com ele, ele foi extremamente gentil. Ele mandou um LP com as músicas de Flicts lá, mas eu preferi que as músicas fossem criadas por João Falcão e criamos as nossas próprias músicas. Foi muito importante esse espetáculo naquela década de 80. Quando comecei a produzir, eu fazia muito teatro infantil. É um momento histórico, antológico isso aí. Tem uma outra foto também, bem interessante, que é a foto de Mudanças no Galinheiro. Muda as Coisas por Inteiro, que foi uma adaptação que eu fiz de Silvio Osthoff, e nós fizemos umas 2 montagens, aí eu tive que fazer o só,
que o sol estava gripado e não apareceu. Então ficou 2 noites seguidas sem o dia no meio. Aí foi uma confusão no galinheiro. E aí o autor, um dos atores teve que ir embora do Recife, eu tive que substituir em 1 semana e entrei. Além de diretor, eu fiz o Sol. Foi um espetáculo também muito bacana, que aí eu comecei a trabalhar a adaptação da literatura. Silvia Ortoff é maravilhosa. E eu adaptei para o teatro. Aí está eu e Moisés Neto, o Doutor Plutão, que aí nessas adaptações eu criei outros personagens para dar... amarrar melhor a narrativa e aproximar do público, do nosso público, o público recifense. Bom, além desse Manuelzinho, diretor de teatro e ator, existe também o Manuel Constantino, escritor. E aí, com alguns livros para adulto e também livros para crianças, a exemplo de Anjo de Rua, que chegou a ser indicado ao prêmio Jabuti e ganhou o prêmio da CEP. Foi, né? A gente ganhou um prêmio nacional de literatura pela CEP, e a minha surpresa foi porque a gente foi finalista do Jabuti, que foi meu primeiro livro infanto-juvenil, que os outros tinham sido só poesia, né? Já tinha uns 3 de poesia, outro de jornalismo cultural. E agora ganhei outro prêmio também, recentemente, da Academia Pernambucana de Letras, que foi A Menina que Vendia Rosas Encarnadas. E é isso, acho que a gente que entra no universo da literatura ou do teatro para a infância e a juventude, a gente tem que se jogar. Agora, é como diz o Maicon, tem que se fazer com muita paixão, com muita alegria e respeitando a criança. A criança como um ser em crescimento, capaz de entender tudo, desde que a gente fale na linguagem dela. Maravilha. Bem, a gente faz uma dica de leitura aqui. Na verdade, esse livro ainda vai ser lançado, que é o livro Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa. Eita, então, maravilha. O livro vai ser lançado no próximo dia 18, às 19 horas, no restaurante Venda Bom Jesus, que fica na rua Barão Rodrigues Mendes, número 5, no bairro do Recife. Então tá aí, né? Cida nem precisa de muitas informações, porque todo mundo já conhece o talento dela por outras obras, como Claranã, como As Filhas de Lilith, tem mais, né? Cântaro, né? Então, no dia do aniversário, O Cavaleiro da Epifania, né? Que é outro livro interessante de Cida. Então fica aí o convite já para todo mundo curtir lá e se deleitar com essa nova obra da Cida Pedrosa. Bom, a gente volta para a Suzana Moraes. Suzana também não somente é cantora, contadora de histórias e cordelista, mas ela faz outros livros também, ela publica outros livros também que podem ou não sair dessa linguagem, bem peculiar, que é a linguagem do cordel, essa linguagem rimada. Então, fala um pouco sobre essa tua experiência como autora, né? A gente tem aqui A Passagem Secreta, que é um livro... Ele foi de que ano é esse livro, Esse Suzana? foi 2017 também. Esse é cordel? Esse foi um cordel encomendado por uma criança. Um desafio. Um desafio. Uma criança foi para a minha contação de história, no final ela disse, eu não gostei. Eu disse, por que você não gostou? Isso não tem mistério. E eu parei para pensar, você tem razão, não tem mistério. Não se preocupe, que quando você vier de novo tem mistério. E aí, fiz esse mistério aí, da passagem secreta, ninguém sabe o que tem atrás dessa passagem. Ilustrações do Felipe Camelo. Felipe Camelo, editora IMEP, e ele fez parte, agora no ano de 2018, da grade da Prefeitura do Recife. As escolas municipais do Recife adotaram o livro. Esse outro aqui é A Formiga Surfista. A Formiga Surfista. Essa história é interessantíssima de se contar. Eu estava andando com minha sobrinha na rua, ela já é uma moça hoje, mas aí ela olhou, tinha acabado de chover, tinha ficado uma poça no chão. Ela disse, olha, tia, eu não vi nada. Mas ela viu uma poça, em cima da poça ela viu a folha, em cima da folha ela viu a formiga. E eu, sem entender, ela olhou para mim e disse, tia, é uma formiga surfando. E eu corri para casa e disse, eu preciso registrar isso. E aí escrevi A Formiga Surfista. E aí é uma grande paixão esse livro. É fantástico isso. É bom. Suzana, Oi. Onde é que... Até onde vai esse teu trabalho? Ou o trabalho do verdadeiro artista, ele é infinito? Não tem limite, não tem amarras, né? A gente, enquanto artista, não pode se limitar e nunca pode achar que a gente chegou onde a gente queria chegar. Nem se dobrar diante da censura? De forma alguma. Censura não existe mais, a gente não está mais nesse tempo, né? Eu costumo dizer que nós não cabemos mais dentro das nossas caixas, dentro dos nossos armários.
Os espaços estão aí, a mulher ganhou a sua voz, ela não vai mais se calar, né? E aí, o artista não pode se limitar, a gente tem que respeitar o nosso público, como o Manuel falou, a gente tem que se melhorar sempre e nunca estar satisfeito com o resultado. Suzana, vê só, a gente tem agora 4 minutos. Dá para a gente contar uma historinha e depois eu encerro o programa e a gente conclui com a música. Pode ser assim? Posso contar a passagem secreta, então? Pode sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou mostrar as ilustrações. As formas de contar são variadas, né, Manuel? A gente pode usar só a voz, pode usar o livro, pode usar um personagem. Então, vamos lá. Tinha uma casa na árvore, no quintal do vô João. Lá em cima da mangueira, sem nenhuma diversão, mas havia um segredo escondido até então. Existia uma portinha que ficava escondida. Por detrás de uma mesinha ficava despercebida. Ela era uma passagem para uma terra desconhecida. Pendurada na parede, uma chave esquisita. Era toda prateada, eu estava tão aflita, resolvi puxar a chave, que era muito bonita. Ao girar a fechadura, eu nem pude acreditar. A portinha se abriu, mostrando um lindo lugar. E pela passagem secreta, eu comecei a andar. Tudo era encantado no mundo desconhecido, uma natureza estranha, mas de repente um zunido e uma pegada bem forte. Ali perto eu tinha ouvido. Mas eu não achei ninguém. Eu procurei por todo lado. E de repente uma fada daquele mundo encantado, pequena, linda e brilhante, disse: tome cuidado, que ele é muito perigoso, é melhor você se esconder. E me levou para a floresta, tentando me proteger, e me falou de um gigante que ele fazia tremer. Ele tinha os pés enormes e era desse tamanhão. Assustava sempre as fadas com seu enorme bocão. O barulho que ele fazia assustava até o leão. Tudo era bem tranquilo naquele mundo encantado, mas um certo dia, esse gigante revoltado corria pela floresta, berrando para todo lado. Então, eu procurei um tal gigante, pois eu nunca tive medo. Sabe o que eu descobri, Manuel? Eu descobri que um espinho tinha entrado no seu dedo e por isso ele gritava. Desvendei o tal segredo. Retirei aquele espinho e ganhei esse cordel. E eu descobri que o gigante era bonzinho, não era cruel. E eu prometi que ia guardar o segredo do gigante Gabriel. Fechei a pequena porta e a chave se quebrou. A passagem tão secreta novamente se fechou. Entrei em casa feliz e o segredo continuou. Maravilha! Maravilha. Manuel Constantino, muito obrigado pela sua participação aqui no Sexta Cultural. Obrigado, vale a pena, viu? Trabalhar para as crianças. É um mundo que você tem que estimular e vivenciar e estar junto. Maicon Douglas, muito obrigado também, Maicon. Muito obrigado, o prazer foi meu. Suzana, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E o encerramento fica por conta de vocês. Então vamos de música. Vamos cantar. Vamos assim. Minha bisavó contava pra minha avó, minha avó contava pra minha mãe contava para mim, e agora eu vou recontar assim. Mais uma vez. Minha bisavó contava pra minha avó, todo mundo. Minha avó contava pra minha mãe contava para mim, e agora eu vou recontar assim. Conta aí. Conto uma, conto duas, conto três, conto 4, conto 5, conto 6, conto 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quem quiser que veja a gente outra vez.